Boa noite, queridos companheiros, muita paz, muita harmonia, Jesus em nosso coração. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 4, dos itens 1 ao 19, e o capítulo 4 ele é muito sugestivo quando nos diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer de novo. E nós vamos falar sobre dois itens muito interessantes: ressurreição e reencarnação. Aí algumas indagações surgiram no decorrer da nossa preparação de estudo. Primeiro, qual a realidade da vida nova na Terra? Que seria essa vida nova na Terra? Segundo, refletindo, para algumas pessoas, a reencarnação não aparece na Bíblia. Como que não aparece na Bíblia? Muito simples, a própria ressurreição falada na Bíblia, que nós vamos estudar mais um pouquinho à frente, seria o quê? A ressurreição do corpo, e seria, na verdade, uma reencarnação, pois é o espírito apossando-se novamente da carne. Aí a gente pergunta assim: por que essa valorização da carne, dessa valorização do corpo físico? E como fica Deus, os espíritos, os anjos, que não têm carne? E a gente lembra que Jesus nos advertiu que a carne para nada se aproveita. E aí a gente começa a pensar, e a gente pensa também no item 3, que após a transfiguração, que nos diz assim: seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas que dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Também São Marcos, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. Então, essa passagem é muito interessante da transfiguração. Quando os discípulos viram, Jesus apareceu depois que faleceu, que desencarnou, que morreu, como vocês preferirem. Como Jesus ressurgiu? E a gente sabe, na verdade, que Jesus, ele apareceu seu corpo fluídico, ou seja, ele surgiu no plano físico através de quê? Através do seu perispírito, ou seja, foi a materialização do seu perispírito naquele momento que seus discípulos o viram após 3 dias que ele tinha sido crucificado. E o que ele quis demonstrar naquele momento? Ele quis demonstrar a imortalidade da alma e, por consequência, todos os seus ensinamentos. Mas os discípulos, com certeza, não tinham aquele entendimento. E ele lembrou que Elias já tinha retornado. E quem seria o Elias que retornou? O profeta Elias seria João Batista. Ou seja, ele ligou, na verdade, a ideia da reencarnação de Elias à pessoa de João. Exatamente na conversa que ele teve com Nicodemos. E o que ele disse a Nicodemos? Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, que não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Então, o próprio Jesus já nos traz a ideia de reencarnação.
Outra coisa também que nos traz claro esse capítulo, esses textos do Evangelho e esse texto sobre a transfiguração, que os judeus aceitavam a reencarnação, ou seja, essa ideia de renascer. E outra coisa, os seus discípulos concluíram, então, que João Batista realmente era uma reencarnação de Elias. Nessa passagem, nessas colocações todas que o mestre fez, ficou bem claro que essa volta do Elias foi, na pessoa de João Batista, foi exatamente o quê? Para que ele continuasse a sua missão de mensageiro de Deus. E o que Kardec escreve para a gente? Kardec nos traz assim: a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sim, sobre o nome de ressurreição. E aí a gente pensa, ressurreição. Ressurreição, ela vem de que palavra? Muitas, né? Mais uma, ela vem do latim, que quer dizer o quê? Ressurgir, relevantar-se, reerguer-se, restabelecer-se, recomeçar a reanimar. E lembrando que nós tivemos no Novo Testamento vários exemplos de ressurreição. Sim, ressurreição. Tivemos da filha de Jairo, tivemos o jovem de Naim, tivemos de Lázaro, alguns exemplos. Só que ressurreição foi essa? Essas pessoas haviam morrido? Não. Elas estavam vivas, estavam encarnadas, passando por momentos difíceis, por determinada doença, e todos eles retornaram à vida. Por que eles retornaram à vida? Exatamente, amigos queridos, porque eles não estavam mortos. Seus espíritos continuavam ligados aos corpos. Porque, gente, Jesus, ele nunca transgrediu as leis físicas também criadas pelo Pai, por Deus, e as leis morais. E todos os seus chamados milagres, entre aspas, foram feitos em função do seu completo conhecimento, tanto das leis naturais, das leis de Deus, que a gente diz que são as leis físicas e as leis morais. E o que acontece com essa ressurreição? Os judeus aceitavam, mas havia um povo muito antigo, né, que não aceitavam, que eram os saduceus. Eles não acreditavam, na verdade, na imortalidade das almas. Então, havia essa controvérsia entre os judeus e os saduceus, que era um povo muito antigo e muito arraigado ainda a preceitos, a conceitos que não estavam de acordo com a evolução de outros povos. Então, a gente percebe a discrepância de um para o outro. E, na atualidade, a gente ainda tem essas situações, ainda vivencia essas situações. Há companheiros que dizem que morreu, acabou. Outros dizem que acreditam, mas de uma forma diferente. Então, cada um com a sua opinião, com o seu conhecimento, e nós não estamos aqui para entrar no mérito do julgamento. Quem somos nós? E continuando, Kardec ele escreveu o quê? Que a ressurreição, o que seria essa ressurreição? Seria o retorno à vida, né, no próprio cadáver. Ou seja, eu morro e eu vou voltar no mesmo corpo físico que eu tenho. Claro que não, meus queridos companheiros. A ciência, lado a lado, lembrando, espiritismo, cunho científico, filosófico, religioso, vem nos mostrar o que, amigos? Vem nos mostrar que é impossível materialmente
o nosso corpo ser restituído, o nosso corpo físico, porque ele já está o quê? Já está o quê? Ele já está sendo consumido pelos vermes da terra. Ou seja, os nossos elementos já estão sendo dispersos e consumados. Como que nós vamos retornar nesse corpo? Mas, na verdade, o que Jesus, o Mestre, quis nos dizer, e os Espíritos vêm ratificar? A ressurreição espiritual. O que seria, então, essa ressurreição espiritual? O espírito ressurge no plano espiritual após a morte do corpo. E quando vai ressurgir na terra? Ele vai ressurgir na terra após o renascimento, reencarnação, renascer em um novo corpo. Ou seja, vai continuar ressurgindo, mas ressurgindo de que forma? Vencendo a ignorância, vencendo suas imperfeições, buscando a felicidade e trazendo para si a perfeição. Então, o espírito, ele vai ter novas oportunidades de se redimir, resgatar tantas falhas que teve em outras existências. Ou seja, é um presente de Deus reencarnarmos. Há limite para a reencarnação? Há limite para reencarnarmos? No próximo item será estudado esse limite. Mas nós sabemos o quê? Que são as oportunidades que Deus nos dá. E Jesus, ele já foi claro quando nos disse, quando nos demonstrou exatamente que a verdade sobre ver o reino dos céus, o reino de Deus, que nós só veremos o reino de Deus quando renascermos novamente. Ou seja, quando nós nos transformarmos moralmente, vencermos todas as chagas que assolam a humanidade, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, e seguirmos em frente e deixar desabrochar em nós todas as nossas virtudes adormecidas. Que possamos vivenciar cada oportunidade recebida, relembrando, reencarnar, ressurgir em um novo corpo, retornar à pátria física, material. Ressurreição seria retornar no próprio cadáver, comprovado cientificamente que não ocorre. E Jesus nos trouxe exatamente essa ressurreição espiritual. Então, que possamos ressurgir espiritualmente falando, moralmente falando, e que possamos continuar trabalhando no caminho do bem, vivendo momentos difíceis, mas juntos, em pensamento, em prece, tendo a certeza de um porvir sempre melhor. Que Jesus nos trouxe já esses ensinamentos na Bíblia. O Novo Testamento veio reafirmar a ressurreição, entre aspas, que o corpo foi o mesmo, o espírito estava interligado em todos esses casos citados. Então, irmãos, avante no trabalho, muita luz, muita paz para todos nós.